sobre elas. Mateus 5:21, abre sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Vamos orar primeiramente. Deus, louvamos ao Senhor por tua palavra. Queremos pedir ao Senhor para que ela possa falar em nosso coração. Nós queremos louvar ao teu nome, engrandecer ao Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E mais um dia pedimos ao Senhor para que ela possa falar em nosso coração, Pai. Meu Deus, que nós possamos estar com a mente aberta, que nossa mente não possa estar presa a coisa alguma, a não ser a esse momento, a não ser a tua palavra, e que nós possamos sair deste lugar transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5:21 diz assim, vamos ler até o 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e te lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe do altar a sua oferta e vá primeiro, reconcilie-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você será jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Essa é a passagem de hoje, essa é a passagem que nós vamos expor hoje. E na semana passada, nós vimos a questão da superior aliança. Falamos que a superior aliança que foi dada aos discípulos de Jesus, ela é superior, que nós devemos exceder em justiça aqueles que faziam parte da lei de Moisés. Então nós vimos que nós devemos praticar melhor as coisas espirituais do que os discípulos de Moisés praticaram. Não devemos cometer os erros que os fariseus praticavam, porque nossa justiça é superior. Também devemos jejuar de uma forma superior aos discípulos de Moisés, e devemos ofertar e dizimar de uma forma superior aos discípulos de Moisés, porque nós participamos de uma aliança superior àquela aliança que foi feita no deserto por Moisés através de Deus. Por Deus através de Moisés. E Jesus finaliza esse trecho, essa parte da mensagem, dizendo que se não agíssemos dessa forma, de forma alguma entraríamos no reino dos céus. Isso ele não está dizendo que se nós se fomos salvos, e depois de salvos, se não fizéssemos isso, nós perderíamos a salvação. Eu creio que Jesus estava dizendo que se você não cumprir isso dessa forma, você sequer foi salvo. Então todo aquele que nasceu de novo, ele supera a justiça dos fariseus. Foi isso que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver referente ao nosso comportamento com o próximo. E o que isso de fato nos afeta, o que isso de fato pode nos causar. Jesus, durante toda essa passagem do Sermão do Monte, ele sempre trata de duas coisas: o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, por várias vezes, mesmo depois das bem-aventuranças, Jesus vai falar de como nós devemos nos comportar com o nosso próximo. E mais uma vez aqui ele vai falar isso, como nós devemos nos comportar com a pessoa que caminha conosco. Nesse caso específico, ele vai tratar de como devemos tratar as pessoas que nos odeiam. Ele vai tratar de como nós devemos tratar as pessoas que têm alguma coisa contra nós, ou pessoas que nós temos alguma coisa contra elas. Eu creio que você é crente, você não tem nada contra ninguém, mas alguém pode ter algo contra você, e o Senhor vai dizer como você deve tratar essa pessoa. Então Jesus inicia essa parte do sermão, elevando o nível dos seus discípulos, e lembrando da lei de Moisés. Olha só o que ele diz no versículo 21.
Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Esse não matarás de Moisés, que está lá nos mandamentos, é o 6º mandamento de Moisés. O não matarás quer dizer, no seu contexto, é o não assassinarás. E o que é não assassinarás? É o não matar com dolo. Eu sempre gosto de usar o exemplo da polícia militar, por exemplo, ou polícia civil, ou polícia federal, qualquer tipo de polícia. Porque no exercício do seu trabalho, quando é feito de forma categórica para aquilo que foi chamado, quando um policial mata outra pessoa que está fazendo mal ou poderá fazer mal para outrem, ele está fazendo o seu trabalho. Portanto, ele não está cometendo um pecado. Um policial que mata em trabalho, ele está de frente de uma cena de crime, onde um homem está batendo em uma mulher, ou um homem brigando com outro homem, ou um homem armado apontando a arma para outro homem, ou uma mulher apontando a arma para outra mulher com uma faca, e ele atira nessa pessoa, e porventura essa pessoa vem à morte, o policial mata essa pessoa, esse policial, nós podemos crer, segundo a Bíblia Sagrada, que ele não cometeu um pecado. Porque ele matou, mas ele não matou com dolo. Ele não matou porque ele simplesmente se ofendeu com essa pessoa. Ou ele não matou porque ele simplesmente quis matar. Ele matou essa pessoa para que essa pessoa não matasse outra pessoa. Então, até perante os juízes normais, se uma pessoa invade a sua casa, Deus livre e guarde, e aí você está na sua casa, você consegue desarmar essa pessoa, ou essa pessoa não está armada, e aí você dá um golpe nessa pessoa, e você mata essa pessoa, sem a intenção de matar, né? sem uma execução, eu bati e continuo batendo até matar. Se você só dá um golpe, essa pessoa cai no chão e cai morta, porventura, você vai responder como homicídio culposo, que não há intenção de matar, e provavelmente você não vai ser inquirido nas leis da terra. Então a pessoa entrou na sua casa, você deu uma pancada só, ela caiu morta, você vai responder por homicídio culposo. Agora, se a mesma pessoa entra na sua casa, você dá uma pancada, ela cai no chão, e mesmo assim você continua batendo nessa pessoa, e for comprovado que você continuou batendo, mesmo ela já estando como é que fala? A palavra quando está imobilizada. Quando ela está imobilizada, você continua batendo, e for comprovado, você provavelmente responderá por um homicídio doloso, quando há intenção de matar, um homicídio com dolo. Então, na lei mosaica, quando Moisés diz não matarás, ele está dizendo, você não pode matar com dolo, ou assassinar com dolo, ou seja, você matou porque você quis. Inclusive, nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 19, algo que Moisés intitulou, Deus intitulou como cidade refúgio. O que era essa cidade refúgio? Se por um acaso alguém estivesse fazendo uma obra, e ao fazer essa obra, essa pessoa deixa um tijolo cair do alto dessa obra, e cai lá embaixo, e mata uma pessoa que estava passando lá embaixo, essa pessoa que deixou o tijolo cair, ela poderia correr para essa cidade chamada cidade de refúgio. E se ela chegasse nessa cidade de refúgio, antes de um parente chegar até ela, um parente da pessoa que morreu, chegar até ela e a matar, ela estava livre dessa culpa. Ela tinha que ficar na cidade de refúgio, mas ela estava livre dessa culpa porque ela matou, mas ela não tinha a intenção de matar. Agora, se uma pessoa matasse porque quisesse matar, e um parente pegasse, poderia matar, porque era olho por dente, era olho por olho e dente por dente. Então, o matar de Moisés era, você não pode assassinar. E se você assassinar, você está sujeito ao julgamento. Então Jesus começa a dizer isso. Moisés dizia, vocês não podem matar, não matarás. Porém, Jesus aumenta o nível da dificuldade dos discípulos dele. Porque em Moisés era, você não pode matar. Mas em Jesus, ele aumenta o nível. Olha só o que diz o versículo 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Olha só, para o discípulo de Moisés, ele estava dizendo, se matar, você vai ser julgado. Para o discípulo de Jesus, ele está dizendo, se você se irar com seu irmão, você estará sujeito ao julgamento.
Mas isso aqui não é uma ira, é aquela mesma ira que Paulo fala, do irais sem pecar, irais, mas não pequeis. É uma ira sem causa, uma ira sem justificativa alguma. Uma ira que não tem motivo algum, mas mesmo assim você está irado com seu irmão. O que Jesus está dizendo é, você não pode se irar com ninguém, sem que você não tenha justificativa o suficiente para isso. Você não pode andar irado com as pessoas, sem que você tenha justificativa com isso. Ele não está dizendo de uma raivinha qualquer. Ele não está dizendo de uma briguinha que você discutiu, porque a pessoa colocou uma coisa onde você não queria colocar e acabou. Ele está dizendo dessa raiva, dessa ira, que faz com que você deseje até a morte da outra pessoa. Ele está dizendo de uma ira em que você não consegue nem se controlar. Olha só o que diz 1 João capítulo 3, versículo 15. Qualquer um que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha só o que o João está dizendo. Se você odeia o seu irmão, se você não consegue olhar para a cara do seu irmão, se você não consegue conviver com o seu irmão, você também é um homicida. E eu já disse isso aqui outras vezes, mas a diferença de quem odeia e está aqui só odiando e alimentando ódio, para quem de fato odiou e foi lá e matou porque odiava, e agora está preso num presídio, é que ele teve coragem e nós não. Semana passada eu vi um caso deste, 2 motoboys que brigavam entre si por muito tempo, já tinha um certo entreveiro entre eles, e aí de repente, em uma das brigas que aconteceu, um deles pegou uma arma e disparou contra o outro, por causa de uma briga de trabalho. Mas essa briga não aconteceu do dia para a noite, eram motoboys que trabalhavam juntos. Foi alimentando o ódio no coração, foi alimentando aquilo dia após dia. Todos os dias que via esse cara passando, ele olhava e talvez alimentava o ódio. Tudo que o cara fazia era motivo de alimentar o ódio. Tudo que ele fazia, ah lá o cara fazendo, ah lá ele fazendo isso, ah lá o que ele está fazendo de errado. Tudo que ele fazia era motivo de alimentar o ódio. E esse sentimento de ódio sem causa pode levar a matar outra pessoa, literalmente. E existem muitas pessoas assim, que ficam maquinando o mal e alimentando esse ódio. Ficam alimentando o ódio, e aqui eu quero abrir essa aspas, que principalmente mulher, né, dessa forma, elas se olhou e o santo dela não bateu com o santo da outra, começa a odiar de uma forma terrível. O que fez com você? Nada, mas eu não gosto. Ela tem uma coisinha, sabe, um olharzinho que não, o santo dela não bateu com o meu. E aí começa a alimentar esse ódio, aí chega, olha na cara da pessoa e não consegue nem cumprimentar a pessoa mais. Vai conversar e tem um núcleo de pessoas juntos, e essa pessoa chega e não consegue nem olhar para essa pessoa mais. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos, quem se irar e quem odiar o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E no original desse texto está dizendo que é ao sinédrio, o julgamento é no sinédrio. E o que é esse sinédrio? O sinédrio era 72 homens, esse sinédrio surgiu pós-cativeiro babilônico, naquele período interbíblico ali, de 400 anos, esse sinédrio surge para julgar as causas das pessoas. Era uma espécie de congresso nacional hoje. Então a pessoa tinha uma causa, levava até o sinédrio, e o sinédrio resolvia. Só que o sinédrio resolvia conforme os homens queriam. E aí Jesus está dizendo, se você odiar o seu irmão, você estará sujeito ao sinédrio, ou você estará sujeito ao xingamento, ao julgamento. Mas na continuação do texto, primeiro nós lemos aquele que odiar o irmão. Mas depois Jesus diz, aquele que chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Aquele que chamar o irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Talvez a sua versão, e na versão original, está dizendo aquele que chamar o seu irmão de raca. Talvez a sua versão esteja escrito isso. Aquele que chamar o seu irmão de raca estará sujeito ao fogo do inferno. E o que significa raca? É uma palavra siríaca, que expressa grande desprezo, que vem de um verbo que significa vazio, vaidoso, e portanto é uma palavra de desprezo, que denota cérebros sem sentidos, estúpidos e superficiais. Ou seja, não é porque você só xingou o irmão de alguma coisa,
mas é quando você xinga com extremo ódio, xinga com um sentido e com a vontade de humilhar essa pessoa. Quando você despreza essa pessoa, você não está sujeito ao julgamento, você está sujeito ao fogo do inferno. Quando você xinga, humilhando essa pessoa, você está sujeito ao fogo do inferno. E aqui eu não creio que essa pessoa, mais uma vez, estava em Cristo, permanecia em Cristo, pertencia a Cristo e xingou o seu irmão, portanto agora está fora de Cristo. Eu acredito que quem humilha o irmão dessa forma, ele nunca esteve em Cristo. Quem humilha o irmão e começa a tratar o irmão com a forma que não se deve tratar, essa pessoa que está humilhando o irmão nunca esteve em Cristo. Portanto, deve questionar se de fato foi salvo. Porque não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Se você humilhar o seu irmão, chamá-lo de raca, chamá-lo de idiota, de imprudente, chamá-lo dessas palavras que denotam, uma palavra que tratam que a pessoa não tem inteligência o suficiente, você estará sujeito ao fogo do inferno. E quando Jesus diz isso, todas as vezes que ele fala sobre inferno, na verdade a palavra inferno no original é Geena de fogo. E esse lugar era o lugar que no Antigo Testamento era o lugar onde tinha o deus Moloque. E esse deus Moloque, alguns judeus idólatras levavam seus filhos até ele em forma de sacrifício. Esquentavam o deus Moloque e colocavam o seu filho sobre o colo desse deus Moloque e o filho era consumido. Nós podemos ver isso lá no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, capítulo 28, que as pessoas vinham para adorar Moloque, colocavam um filho sobre Moloque e Moloque consumia esses filhos. E esse mesmo Geena, este lugar onde Jesus fala inferno, é também o lugar que pós-exílio, quando o povo vai para a Babilônia, quando eles voltam, é um lugar que se tornou um lixão de Israel, onde o fogo queimava incessantemente, porque jogavam cadáveres, coisas mortas, todo tipo de lixo, de putrefação que existia em Israel, eles jogavam neste lugar. Então, quando Jesus dizia Geena, é um comparativo, dizendo, o Geena, este lugar que queima incessantemente, é parecido com o inferno que eu estou falando que essas pessoas vão. Então é para dar uma alusão, como ele não poderia mostrar o inferno, ele está dizendo, olhem para o Geena, olha para esse vale que está queimando incessantemente, o inferno é parecido com isso. Aí o judeu olhava como desprezava este lugar, ele dizia, é um lugar desprezível, o inferno é um lugar desprezível. E Jesus está dizendo, se você desprezar o seu irmão, você está sujeito a essa condenação. Quando você despreza a pessoa que está do seu lado, quando você despreza a pessoa que trabalha com você, quando você despreza o seu marido, a sua esposa, o seu filho, eu já cansei de ver mães e pais desprezando o seu filho, chamando o filho de apelidos e de coisas que não são nem cabíveis de dizer, desmoralizando o marido, maridos desmoralizando a esposa e xingando de palavras que não são lícitas de dizer. Patrões xingando empregados e empregados, mesmo que pelas costas, xingando os patrões por palavras pesadas. Por palavras que trazem denotação, dizendo que as pessoas nem deveriam viver. Já vi funcionários amaldiçoando patrões. Já vi mães amaldiçoando filhos, pais amaldiçoando filhos e filhos amaldiçoando pais. Aí Jesus está dizendo, para essas pessoas, elas estão sujeitas à condenação do fogo do inferno. Porque está odiando o seu irmão, está demonstrando um ódio, e muitas das vezes um ódio sem causa pelo seu irmão. Está comigo, irmão? E aí Jesus continua, e agora ele vai dizer que essa pessoa que despreza o irmão, até a oferta dela é desprezada. Olha só o que ele diz no versículo 23. Portanto, se você vier trazendo a oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Jesus está dizendo que Deus está ignorando a oferta
de quem não obedece os seus mandamentos. Qual que é a coisa mais preciosa para o mundo hoje? O dinheiro. Os homens estão trabalhando incessantemente por causa de dinheiro. Aí Deus está dizendo, não importa qual seja o valor da sua oferta, se você tem algo contra o seu irmão, ou se você sabe que seu irmão tem algo contra você, não coloque a sua oferta no altar. Se você sabe que seu irmão te odeia, ou você tem algo contra o seu irmão, a sua oferta não me interessa. E existem pessoas dessa forma, que tentam comprar o perdão de Deus, sendo que fez mal para o seu irmão. Pessoas que tentam dar uma boa oferta, tentando cobrar o perdão de Deus, mas eles fizeram mal para o seu irmão. É a mesma coisa, quando eu estava escrevendo o sermão, eu tive essa alusão e essa analogia. É a mesma coisa da Luana brigar comigo e pedir perdão ao meu pai. Brigou comigo. Aí me humilhou e fez algumas coisas comigo. E aí, depois que me humilhou e me deixou em casa, aí ela sai de casa com a mala de dinheiro e vai para o meu pai pedir perdão e diz, está aqui o dinheiro do perdão pelo que eu fiz com o seu filho. Eu ofendi o seu filho, eu fiz tudo que eu tinha para fazer com ele, mas está aqui o dinheiro do perdão. Existem pessoas que estão tentando comprar o perdão de Deus, sendo que ofendeu o próximo. Existem pessoas que ofendem o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, e depois vai orar a Deus pedindo perdão. Não, irmão, não resolve não. Se você ofendeu a pessoa que está ao seu lado, você tem que resolver o seu problema com ele. Eu tenho que pedir perdão a Deus? Obviamente você tem que pedir perdão a Deus. Mas você vai pedir perdão a Deus depois que você pedir perdão àquela pessoa que você ofendeu. Eu ofendi o meu irmão, mas agora eu venho, Deus, me perdoa porque eu ofendi o meu irmão. Ah, mas ele também não facilitava comigo, mas eu ofendi ele. Eu quero te pedir perdão, Senhor, perdoa aquilo que eu fiz com o meu irmão. O Senhor está de ouvidos tapados para você. Porque você não ofendeu o Senhor, você ofendeu a pessoa. Você está oferecendo um sacrifício a Deus que Ele não está dando nem ideia, porque a sua ofensa não foi contra Deus, mas foi contra um filho dele. Então, portanto, não adianta trazermos ofertas, não adianta trazermos coisas ao Senhor, sendo que as pendências que nós temos que resolver, tem que ser com as pessoas que nós fizemos mal. Essa oferta não será resolvida. Irmão, presta atenção, se a oferta não será recebida, o que é que será? Se a oferta que o Senhor está dizendo, eu não aceito a oferta de quem está odiando o seu irmão, o que será recebido? Você está ofendendo pessoas, mas trazendo ofertas. Aí se vangloria dizendo, eu estou trazendo a oferta ao Senhor, eu sou um dizimista fiel, mas na sua casa Deus sabe quem é você. No seu trabalho, Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você fala no seu coração para outras pessoas e de outras pessoas. Olha só o que diz 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar ao seu irmão, é um mentiroso. Portanto, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Então, quando você odeia o seu irmão, não venha com a chorumela dizendo, Deus, eu te amo, levantar a mãozinha no culto e trazendo a oferta até o altar, porque se você está odiando o seu irmão, primeiro você tem que resolver a sua pendência com ele, para depois você trazer algum tipo de sacrifício ao Senhor. E aí, por último, Jesus nos orienta a como resolver as nossas divergências a tempo, enquanto é tempo. Versículo 25 diz assim, entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Nesse trecho, Jesus está aparentemente elevando o nível ainda mais das questões com a ira do próximo, com a ira que temos ao próximo. E aí ele ilustra essas duas pessoas caminhando para o juiz, tentando resolver uma questão. E o que Jesus sugere é que você deve resolver essa pendência antes que essa pessoa chegue até Jesus, chegue até o juiz. E a maioria das pessoas e os estudiosos da Bíblia concordam
que esse juiz é o próprio Senhor, que este juiz é Deus. Então ele está dizendo, você está caminhando com outra pessoa para o mesmo lugar, e é bom que você resolva essa pendência, antes que essa pessoa apresente essa pendência perante a Deus. É bom você resolver essa pendência, antes que vocês estão caminhando junto, e essa pessoa resolva apresentar a pendência ao Senhor, ao justo juiz, e aí você está num problema. Por quê? Porque aqui nós nos deparamos com a oração do Pai Nosso, que Jesus faz depois, que ele ensina depois. Mas o que diz a oração do Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, assim como. Perdoai os nossos pecados, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoai-nos, assim como eu perdoo. O Senhor vai me perdoar da mesma forma que eu perdoo. Então, se nós estamos caminhando para o mesmo juiz, e chegar nesse juiz a pessoa dizer, essa pessoa tem algo contra mim e não me perdoa, nós estamos caminhando para o mesmo lugar, e essa pessoa dizer ao juiz, o que Jesus vai dizer sobre a oração? Eu ensinei você a perdoar, assim como eu iria te perdoar. O meu perdão a você, ele vai de encontro ao perdão que você dá a outra pessoa. E o que Jesus está tentando ensinar? Nessa analogia, que o não perdão, que a falta de perdão ao próximo, ou que a falta de pedido de perdão ao próximo, vai nos causar grandes danos. Estão perdoados. Jesus está dizendo, a falta de perdão a eles vai te trazer grandes danos. Ou não pedir perdão, eu fiz mal para alguém e não vou pedir perdão, vai te causar grandes danos. Porque se você chegar perante ao juiz, e o juiz dizer, ela fez contra mim e não está disposta a ser perdoada, vai te causar grandes danos. Ou, eu fiz contra ela e ela não quer me perdoar, vai te causar grande dano, porque você deveria perdoar assim como. Assim como. E em seguida, Jesus vai dizer, quanto tempo vai durar esse castigo? Porque se não perdoarmos, seremos castigados, jogados na prisão. E quanto tempo vai durar esse castigo? O versículo 26 diz, em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. E aqui não dá a alusão a purgatório, tá, irmão? Você não vai para o purgatório, ficar no purgatório, e aí seu perdão vai ser perdoado, só depois você vai sair do castigo. O que podemos entender com isso é o que o juiz poderá, nós estaremos sujeitos a várias prisões, a vários tipos de prisões, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, e sejam elas até financeiras. Como assim? O não perdão vai me causar grandes prisões. Sim, primeiras, emocionais. Você vai ficar preso neste lugar até você conseguir se livrar. E a prisão da mente, a prisão do coração. Você não consegue olhar, você não consegue conversar, você não consegue falar. Uma prisão emocional enorme. A falta de perdão pode trazer grandes prejuízos emocionais. E às vezes você poderia avançar, mas o emocional te segura. Grandes perdas espirituais, porque às vezes você quer até orar, mas talvez você queria orar, estava numa semana boa, mas naquela semana alguém te fez algo, ou te falou algo, e te prejudicou de uma maneira tal, que você estava vindo uma semana de oração e de jejum, mas aconteceu um determinado problema, você nem consegue mais, vou nem orar mais, deixa esse jejum para lá, deixa essa Bíblia para lá, por quê? Porque você não conseguiu perdoar e essa pessoa está fazendo mal a você. E até financeiras, eu conheço pessoas que não desenvolvem porque brigaram com alguém, e aí tinham empresas juntos, e aí de repente um bloqueou o outro, e aí fica os dois brigando financeiramente, eu não libero você a fazer nada na sua empresa, porque a empresa está no meu nome, então você se vira para lá. Conheço pessoas que brigaram e não conseguem se perdoar, estão sendo colocadas em prisões financeiras por causa disso. E aí, enquanto não libero perdão, porque às vezes é isso, eu já vi coisas incríveis acontecer, irmão, por causa de um pedido de perdão, que durava anos, mas de repente um pedido de perdão quebrou tudo.
A empresa não avançava, a pessoa pediu perdão, fluiu. A vida espiritual não avançava, pediu perdão, fluiu. A vida financeira, a vida espiritual não avançava, pediu perdão, começou a conseguir orar mais, orar melhor, porque conseguiu pedir perdão e se livrou desse problema, se livrou dessa dívida. Então Jesus está dizendo, até que você pague o que você deve, e o que você deve? O perdão. Ou o pedido de perdão, ou a liberação do perdão. Você deve um ou outro. Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. E enquanto não pagarmos o nosso perdão, nós estaremos sujeitos às punições que essa falta de perdão, ou que essa não liberação do perdão, irá nos causar. Portanto, nós devemos perdoar e sermos perdoados, pedimos perdão e liberarmos perdão, porque senão nem nossa oferta será recebida no céu, segundo o que o Senhor disse. Vamos para algumas aplicações sobre o que esse texto pode nos ensinar. A primeira coisa que o texto nos ensina é que nós vimos que mais uma vez Cristo elevou o nível dos discípulos, e ser discípulo de Jesus é muito mais difícil do que ser discípulo da lei, muito mais difícil. Ser discípulo de Jesus é muito mais difícil, porque na lei, se alguém te ferisse, você poderia ferir da mesma forma. Se alguém te machucasse, você poderia machucar da mesma forma. Se alguém te desprezasse, você poderia desprezar da mesma forma, na lei de Moisés. Na lei de Jesus ele diz, se te feriram, você deve perdão. Se você feriu, você deve pedir perdão. Paulo diz que a lei era um aio, era um condutor, que nos levava até Cristo. É apenas um condutor. A lei nos conduziu e nos diz, está aqui, agora a partir de agora você faz parte da graça, não tem mais parte com você. A partir de agora você é responsável pelos seus atos, portanto você é um discípulo de Jesus. Jesus aumentou o nível e complicou em muito nossa vida. Porque se antes nós podíamos odiar, hoje não podemos mais. Se antes nós podíamos ofender, porque fomos ofendidos, hoje não podemos mais. Se antes nós podíamos criticar, porque fomos criticados, hoje não podemos mais. Não podemos dizer, fulano de tal me criticou duramente, portanto, eu vou criticá-lo também. Fulano de tal falou mal de mim nas minhas costas, portanto, eu também vou ofender a honra dele nas costas dele. Não posso. Por quê? Porque você não é mais um discípulo da lei, você é um discípulo da graça. E, portanto, se você foi ofendido, você deve se submeter à lei de Deus. E a lei de Deus diz para que nós possamos perdoar e sermos perdoados. Segunda coisa que podemos aprender. Por melhor que a sua oferta seja, ela não vai valer de nada se o seu coração estiver irado com seu irmão. Trouxe a oferta de 50 mil, 100 mil. Está irado com o irmão? A sua oferta não resolve nada. Você vai estar depositando a sua oferta num saquetel vazio, num saquetel furado, que não vai fazer efeito algum. Assim como aquela viuvinha, lembra da viuvinha que chegou com a moedinha e jogou? Aí Jesus diz, todo mundo depositou o que sobrava. Agora ela veio com uma moedinha que não valia nada perante os homens, mas jogou essa moedinha no gasofilácio, e a explosão dela no céu foi muito melhor do que todas as outras ofertas. Todas as outras ofertas. Quando você oferta com um coração ressentido, você está dizendo que essa oração, que essa oferta sua, de nada valeu. Preste atenção, não importa qual seja a situação. Não importa qual seja a situação. Nós precisamos resolver. Porque senão tudo que estamos fazendo será em vão. Não importa qual seja a situação,
nós precisamos resolver, senão tudo que estamos fazendo será em vão. A oferta será em vão, a oração será em vão, a adoração será em vão, a piedade será em vão. Precisamos resolver aquilo que temos para resolver com o nosso próximo. Nós precisamos desse coração quebrantado. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes não é bom, eu sei que às vezes é prejudicial, mas nós devemos experimentar, termos um coração quebrantado e contrito, porque esse Deus não desprezará. Portanto, pare de gastar o seu dinheiro, se você não está disposto a gastar o seu coração. Para de gastar o seu dinheiro. Eu queria dar uma oferta boa, mas o meu coração está rancoroso com alguém. Para de gastar o dinheiro se você não está disposto a gastar o seu coração. Por que gastar o coração? Porque perdoar e pedir perdão é gastar coração. É ruim, irmão, pedir perdão. Só quem é casado sabe. A pior coisa do mundo é você estar certo no momento da discussão, e mesmo certo, para você ser feliz, melhor ser feliz do que ter razão, sei lá, pedir perdão. É ruim, fere o ego, fere o coração, mas é melhor nós gastarmos o nosso coração do que gastarmos o nosso dinheiro em vão. É ruim pedir perdão às vezes, é dificultoso pedir perdão, é dificultoso também às vezes liberar perdão, porque às vezes a pessoa fez algo que você não queria que ela fizesse, ou que você não imaginaria que ela fizesse, e aí sim você fica ferido e diz, eu não quero perdoar também não. E aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei lá quantos dias sem conversar. Vira as costas e fala, não quero nem olhar na sua cara, porque eu não quero liberar o perdão para você. Porque é difícil liberar perdão. É difícil liberar perdão. Tem uma história de um escritor norte-americano famoso, teólogo cristão, dizendo que uma certa feita ele brigou com a esposa. E aí ele brigou com a esposa, tinha o hábito de se resolverem no momento da briga, ou poucos minutos depois. Mas dessa vez a briga foi intensa demais. E aí ele dormiu brigado com ela. Só que ele tinha o hábito de acordar de madrugada para orar. E aí ele brigou com ela, deitou e foi dormir, e acordou de madrugada pleno para orar. E a história diz que ele levantou para orar, e aí foi para o seu gabinete para orar. Quando ele chegou no momento da oração, e na hora que ele falou Deus, com toda a entonação de quem estava certo na briga, estava agindo da forma correta, na hora que ele fala Deus, Deus diz, não queira resolver problemas comigo, sendo que você não resolveu nenhum problema com sua esposa. Não queira conversar comigo, sendo quem está do seu lado, e você tem que resolver os problemas com ela, você não resolveu ainda. Portanto, nós devemos ter esse coração contrito, quebrantado, pronto para perdoar, mesmo que doa. Nós devemos perdoar e sermos perdoados. O reino de Deus é composto por esse tipo de pessoas que estão perdendo para ganhar. O reino de Deus é composto de pessoas que estão perdendo. Perdeu, porque perdoar é perder, pedir perdão é perder. Perdeu, mas perdeu para ganhar. Eu não queria perder, mas eu perdi porque eu preciso ganhar. É o exemplo de Cristo na cruz do Calvário. O que é Cristo na cruz do Calvário? É Cristo crucificado. E as pessoas que estavam lá embaixo, talvez, eu vou usar um pouco aqui de conjectura, mas talvez tinha pessoas lá embaixo que ele tinha curado o filho. Talvez tinham pessoas lá embaixo que ele tinha curado da cegueira. Talvez tinham pessoas lá embaixo que ele tinha feito andar. Paralítico andou. Talvez tinham pessoas lá embaixo que ele fez coisas que o próprio João disse que se dissesse tudo que ele tinha feito não caberiam dos livros que tinham escrito naquela época, ou seja, muita coisa. E talvez estavam lá embaixo, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E aí Jesus, com os braços abertos, curado, todo destruído, de ter apanhado durante uma tarde inteira, ele diz, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nenhum pai quer ver um filho brigado com outro. Nenhum pai quer ver um filho brigado com outro filho. Se você é pai de 2 filhos, você sabe disso.
Nenhum pai gosta de ver um filho brigando com outro filho. Um pai triste, quer um pai triste? É um pai que vê os filhos brigando. Brigando por causa de coisas mínimas. Ou brigando por coisas que às vezes até você poderia pensar, não, mas um fulano está certo e o ciclano está errado. Mas nenhum pai gosta de ver os filhos brigados. Portanto, o que Deus cobra de nós é perdão. Terceira coisa que podemos aprender com esse texto é que não devemos deixar para amanhã o que nós podemos e devemos fazer hoje. Jesus diz, vocês estão caminhando, se ele chegar no juízo, você está com um problema. Vocês estão caminhando para o mesmo lugar, se ele chegar em juízo primeiro que vocês estão numa dificuldade, você está numa dificuldade. Então não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Se você precisa ser perdoado, peça perdão. Preste atenção nisso. Eu preciso ser perdoado. Você precisa ser perdoado? Peça perdão. Revista-se de humildade. E vá até aquela pessoa que você fez algum mal. Ou talvez você fez mal e a pessoa nem saiba. Talvez você fez mal para alguém e a pessoa nem sabe que você fez mal, mas você sabe que você fez mal para ela. Mas você não tem nem paz para pensar, porque você fez mal para essa pessoa e você não consegue nem viver a sua vida mais. E você sabe que você está errado. Vá até ela ainda hoje, se possível, e peça perdão. Eu fiz mal para ela, eu xinguei, eu falei, eu tratei de forma errada, ou eu falei nas costas e eu machuquei essa pessoa, ou eu falei com alguém e essa pessoa falou da outra pessoa e eu causei o problema. Peça perdão ainda hoje. Talvez ela não vá te perdoar. Talvez ela não vá te perdoar. Mas a semente foi lançada e você fez o que é certo e o que Cristo mandou você fazer. Agora, se você precisa perdoar, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado perdoar, mas se você precisa perdoar alguém, o dia é hoje. Se você precisa perdoar alguém que fez algo com você, o dia é hoje. Ou às vezes você está se matando por algo que precisa ser resolvido. E se for resolvido, acaba a morte na hora. Se for colocado em panos frios, resolve o problema na hora. Se você precisa perdoar, o dia é hoje. Quando você não perdoa, eu gosto de usar essa frase, quando você não perdoa, você está tomando o veneno, esperando que a outra pessoa morra. Quando eu não libero o perdão, eu estou tomando veneno, mas pedindo, Deus, fulano de tal podia tanto morrer, mas quem está tomando o veneno é você. Por quê? Porque você não consegue viver a sua vida, porque você está tomando veneno. E aí existem pessoas que estão adoecendo emocionalmente, e algumas até fisicamente, porque não conseguem perdoar. Aí vai psicólogo, vai no médico, vai em clínico, vai em tudo, não consegue. Por quê? Porque está entranhado no coração e não sai. Uma liberação de perdão. Não sai uma resolução de um problema que é difícil, é custoso, mas eu vou fazer. É complicado para mim, eu não queria, mas eu vou fazer. Porque eu sou filho de Deus e Deus manda eu fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Portanto, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. E para eu finalizar, eu quero te dar 2 conselhos. O primeiro, perdoar não é sentimento. Perdoar é ação. Após a verbalização, ou seja, o dizer um perdão ou me perdoa, tudo começa a mudar. Não espere sentir para perdoar. Primeiro você perdoa e depois você espera sentir alguma coisa. Perdoar não é sentimento, é ação. Eu perdoo e depois eu espero para ver o sentimento que vem. Eu libero o perdão ou eu peço perdão e depois eu espero para ver o sentimento que vem. E o segundo conselho, esse é o mais difícil, que é perdoar, não é esquecer. O nome disso é Alzheimer, que faz você esquecer. Perdoar não. Pelo contrário, perdoar é lembrar. Porém,
Quando você lembra daquilo que você perdoou, você não sente mais dor. O que é a pessoa que está se consumindo por falta de perdão? É aquela que lembra, mas quando lembra dá vontade de arrancar a cabeça, de matar. Eu queria que fulano sumisse do mundo. Isso é a falta de perdão. E o que é o perdão? Eu consigo lembrar de tudo que a pessoa me fez. Porém, agora eu consigo lembrar sem a dor devida. Quero finalizar com esse fato. Eu me lembro que no início da pandemia, 2020, eu estava em casa e aí eu fui comprar pão na padaria. E eu me lembro da roupa que eu estava, uma camisa branca, uma bermuda azul, chinelo. A pandemia já estava acontecendo, então já estávamos enclausurados em casa. E eu fui comprar pão, saí da porta de casa, morava aqui embaixo ainda, atravessei a rua, fui caminhando. E aí, em frente a uma igreja que tem lá na rua que eu morava, tinha um bueirinho aberto da Copasa, pequenininho desse de Copasa, que ele ficava aberto porque ele estourava toda vez, então saía água toda vez e ficava aberto lá e a Copasa nunca resolvia. E eu sabia que aquele negócio estava lá, porque eu via ele estourar toda vez. E aí eu sei que nesse dia eu me distraí com alguma coisa, e aí como eu distraí, eu pisei nesse buraco, que era uma manilha fininha, e a caixinha, eu enfiei a perna lá dentro e voltei. Aí quando eu voltei, eu olhei para a perna, muito sangue, voltei correndo para casa, ainda com sangue quente, não tinha doído ainda. Cheguei em casa, olhei, mostrei a Luana, falei, eu vou tomar um banho para ver o que é. Quando eu tomei um banho, tirei o sangue durante minutos, tirei o sangue todo, começou a segurar o sangue. Aí quando o sangue parou de circular, de jorrar, eu vi um buraco na perna, uma cratera. Quem me vê de calça, raramente eu fico sem calça, porque eu só tenho calça. Não sou, né, mas eu só uso calça. Eu tenho uma cicatriz enorme, escura na minha perna. E eu te contei todo o fato, como aconteceu. Eu saí da minha casa, fui lá, eu lembro do dia, eu lembro do momento, eu lembro da forma que foi, eu lembro como eu voltei, eu lembro que eu coloquei curativo na perna, eu lembro que doeu muito. Mas se agora você colocar o dedo, não dói mais. Agora eu consigo andar normal, eu consigo correr normal. Nos primeiros dias, não. Não conseguia nem andar de tanta dor que foi. Não conseguia, tinha que pedir ajuda para levantar, para andar pelas ruas, de tão doído que foi. Mas agora, se você colocar o dedo, não dói mais. Por quê? Porque feriu, machucou, doeu. Mas o perdão funciona como essa cicatriz, que eu consigo olhar, eu consigo te contar o caso, eu consigo te dizer a intensidade da dor. Mas hoje eu coloco o dedo, você pode colocar o dedo, você pode apertar, mas não dói mais porque cicatrizou. Quando você perdoa, você faz isso. Você consegue lembrar. E aí talvez você vai passar pelo lugar. Hoje eu não moro mais aqui embaixo, mas talvez se eu andasse por lá, o meu senso para aquele lugar seria o dobro. Talvez eu estivesse andando com alguém, todas as vezes que eu passasse por aquele lugar, eu iria olhar e falar, ó, cuidado, tem um buraco aí, hein? Talvez eu iria olhar e falar isso. Mas dor eu não sinto mais. Porque o perdoar eu lembro, porém não sinto mais dor. Eu sei contar o fato, me machucou um dia, mas hoje não dói mais. Isso é perdoar. É difícil? É. Dói. E às vezes você colocou só um band-aid para resolver o problema, e a ferida continua lá. Colocou um band-aid, colocou uma faixa. Talvez seja a hora de arrancar o band-aid, deixar circular para que cicatrize de verdade. E aí sim, você vai lembrar do passado. No passado me fez mal, mas agora eu fui curado e não dói mais. Fica de pé no seu lugar. E agora, se você precisa pedir perdão para alguém, ou se você precisa ser perdoado, ou se você precisa perdoar alguém, é um momento que eu quero te chamar, te convidar para orar. Porque ambos são difíceis e ambos talvez serão resolvidos só com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero te convidar a orar.
e pedir ao Senhor para que possa trabalhar no seu coração, para que você possa conseguir pedir perdão, ou para que você possa perdoar. Oremos. Deus, nós louvamos ao teu santo nome, Jesus. Queremos dizer que, ainda que o Senhor tenha nos salvado, Pai, ainda que o Senhor tenha comprado-nos com sangue na cruz do Calvário, nós ainda somos humanos e pecamos, Pai. E portanto não estamos perfeitos ainda, e por vezes fazemos o mal para o próximo e não temos a capacidade de pedir perdão. E eu quero te pedir, Pai, se tem alguém aqui no nosso meio, nessa noite, que está com dificuldade de pedir perdão por algo que fez, que o Senhor possa, Pai, ajudá-lo a ter essa consciência, para que essa pessoa possa ter coragem de pedir perdão, Pai. E da mesma forma que se tem alguém no nosso meio, Pai, que foi ferido por alguém ou por algo, meu Deus, e não consegue perdoar esse alguém ou esse algo que aconteceu, meu Deus, na vida dessa pessoa, que o Senhor possa trabalhar no coração dela, Pai, e o Senhor possa auxiliá-lo para que ela possa conseguir perdoar aquilo que fizeram. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar na lida da vida, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nas questões da vida, e que nós possamos, dia após dia, caminharmos para a perfeição no Senhor, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. Nos ajude a perdoar, nos faça como o Senhor é, nos faça humilde como o Senhor é, Pai, e nos ajude a perdoar e a pedir perdão, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.